Olá, pessoal. Muito bom dia. Muito feliz de estar aqui com vocês, transmitindo mais um webinar aqui da nossa sessão de Data Center para Positivo. Hoje, uma presença ilustre aqui, mais que especial, né? Vamos falar bastante coisa interessante, principalmente para o boom de momento aí, que é inteligência artificial. Para quem não me conhece, eu sou o Guilherme, aqui do meu lado, Davi. Somos arquitetos de soluções do time aqui de transformação digital da Positivo. E hoje, muito feliz aqui em receber Alex. Tudo bom? Tudo bem, bom dia, obrigado pelo convite. A NVIDIA que agradece a parceria de sempre, poder desmistificar, né, o NVIDIA Enterprise e tudo que a gente pode resolver hoje com inteligência artificial e de que maneira vamos fazer, né? Exatamente. Obrigado pelo convite. Isso aí, vamos seguir. A gente vai ainda assim ter tempo para perguntas e respostas de vocês. E vamos até, para não perder muito tempo, né, Alex? Vamos seguir com isso. Vamos desmistificar, então, o que é o IA Enterprise. Se você puder já falar para a gente, porque assim, a gente tem algumas perguntas que vêm do próprio público, né? O que acontece? Como a gente vai para campo e até nas nossas soluções de Supermicro, por exemplo, e nos questionam do porquê utilizar o IA Enterprise. Então, isso é interessante para mostrar para o nosso público, né, para os nossos clientes, o porquê que a gente está realmente querendo mostrar para eles a vantagem de ter o IA Enterprise. Excelente pergunta. E para a NVIDIA sempre é um prazer poder conversar além da GPU. Né? A gente sabe que a GPU é importante, faz toda a diferença, mas a camada de software da NVIDIA, que hoje é o nosso segredo, é o que coloca a gente num bom posicionamento. A gente preparou algumas partes aqui visualmente para ajudar nessa interpretação. Mas basicamente a NVIDIA começou como uma empresa de chips. Então a gente tem super chips que hoje estão dentro de vários equipamentos, parte de switch, dentro do data center. Mas isso em si não resolve tudo. A camada que está sobre o hardware hoje, sobre a infraestrutura, é o mais importante. É o que faz as aplicações tirarem o melhor proveito das diferentes GPUs que a gente oferece para o mercado. Então, se a gente puder passar aí, Gabriel, a gente tem uma visão de tudo que a NVIDIA oferece. Vamos lá, mais uma, por favor. Esse é o nosso stack. Então, como eu falei, a gente tem aqui os super chips. Eles estão embarcados nas nossas soluções, desde soluções completas dentro do rack, passando pela parte de networking. Tudo isso é importante hoje para o conceito que a gente chama de AI Factory. Só que a camada de cima, onde a gente tem mais de 900 bibliotecas aceleradas para rodar sobre GPU, a gente tem modelos pré-treinados, a gente tem frameworks para ajudar no desenvolvimento. E o NVIDIA Enterprise vem consolidar toda essa etapa, toda essa parte da aplicação de IA do nosso cliente. Então a gente vai ter aqui uma visão do que é hardware, do que é software e o que a NVIDIA Enterprise traz para a gente. Eu sei que vocês já conhecem, né? Agora vamos apresentar isso para os nossos clientes. Legal. Inclusive, eu queria destacar para o pessoal, na sessão tem uma parte de Q&A, pessoal, que ali vocês podem mandar as perguntas de vocês. A gente tem uma apresentação e, enfim, vamos estar passando por cada slide, falando um pouquinho do conteúdo. E aí, quando der um tempinho aí para o final, a gente tenta responder. Vamos pegar as principais perguntas, às vezes tem muitas perguntas, né? Então, exato, dá para extrapolar muito tempo, mas depois a gente pode responder cada um de vocês de forma dedicada. Exatamente. E é interessante também, o Alex e Guilherme, o que está sendo mostrado aqui na nossa tela, porque para a gente, Alex, principalmente a procura é nessa camada de baixo. Mas a procura vem da seguinte forma: eu necessito de um equipamento, de um data center, servidor, enfim, que me atenda no que eu necessito para inteligência artificial. LLM, imagens, enfim. Vários tipos de workflows, certo? E claro, até para a gente poder dimensionar isso, a gente também precisa entender, e aí que entra a camada de software que você bem falou, a gente precisa entender o que o cliente realmente necessita. Nessa necessidade, a questão que fica, o porquê utilizar o AI Enterprise? Por quê? Nós vemos, principalmente agora sim, na camada de software como estar ali, o que seria de benefício
ter realmente o licenciamento do AI Enterprise, quais seriam, então, os benefícios de utilizar, já até vamos dizer assim, um spoiler, o benefício de utilizar um framework já pré-moldado ali para o cliente. Qual seria esse benefício de utilizar também ferramentas que estão totalmente convergentes com a NVIDIA? Ah, especial essa pergunta, né? Alex, perdão. Gabriel, acho que precisa só dar um destaque para sua sessão, da sua apresentação, para ficar no modo tela cheia. Por gentileza, acho que nos avisaram aqui no Q&A. Obrigado por terem avisado, tá, pessoal? Perdão, Tá Alex. bom. Podemos passar mais um slide? Vamos falar do momento que a gente tem hoje. Quais são as ondas de inteligência artificial? Então, a gente começa com a IA que a gente chama de perceptiva. Certo. Então, com imagens, reconhecimento de voz, é a IA entendendo o nosso ambiente. Depois a gente tem a onda da IA generativa, aonde você, com o bom do ChatGPT, a gente conheceu que através de um input, você vai ter um resultado. Esse input pode ser texto, vídeo, áudio, pode ser até uma molécula, uma proteína, e vai ser um resultado. Só que hoje a gente está na era do agente de IA. O agente de IA, ele traz os sistemas que conseguem resolver problemas mais complexos. Ele usa LLM, ele usa a IA generativa, mas ela eleva a automação num nível bem mais alto. E aí, quais são os desafios que a gente tem? Então, o desafio ele vem desde o momento do desenvolvimento da aplicação, o ambiente que ele vai usar para esse desenvolvimento da aplicação e como que eu vou controlar as aplicações que estão convivendo dentro do ambiente produtivo. Certo. O NVIDIA Enterprise, ele é o suporte que a NVIDIA dá para o ambiente de IA. Então, na parte de hardware, da parte da infraestrutura, vocês hoje recebem os chamados, vocês fazem os atendimentos nível 1, nível 2, mas e a aplicação? Exato. Quais modelos eles escolheram? Quais são os patches de segurança? Por que não está performando como deveria performar? Por exemplo, eu deveria gerar 1000 tokens e estou gerando apenas 400 tokens. Esse nível de chamado vem direto com a NVIDIA. O NVIDIA Enterprise prepara todo o ambiente e ainda dá o suporte diretamente com a NVIDIA. A gente pode passar mais um, Gabriel, por favor? Alex, eu acho que esse ponto que você está falando já é extremamente importante e dá destaque para uma das dúvidas que a gente deu uma olhada que são bem relacionadas à Enterprise. Todo mundo sabe que para construir ali um farm de AI você precisa de hardware. Isso é assim, bem esclarecido para todos. E aí, muitas vezes, acabam esquecendo dessa camada tão importante que é a camada de software, né? E trazer todos esses benefícios para extrair o melhor da IA. Então, acho que você já começou a dar uma pitada aí bem interessante do quão importante o AI Enterprise para esses cenários, né? Perfeito. Como a gente está falando do momento do agente de IA, a gente traz aqui as 3 escalas de crescimento de inteligência, de níveis de inteligência dos modelos. A gente pode ver que um modelo começa com pré-training. Então vamos pegar um exemplo do ChatGPT. Ele foi pré-treinado com uma massa de dados e a OpenAI falou, olha, eu treinei esse modelo com todos os dados disponíveis na internet até o ano tal. Esse modelo é capaz de responder perguntas, vai lá e testa. Pô, legal. Nesse eixo eu tenho o eixo da inteligência, super inteligente. E eu tenho o eixo de necessidade de computação. Só que os modelos vão avançando. E os modelos vão avançando numa escala rápida. Exato. Hoje em dia, 3 meses, 4 meses, a gente já tem um novo modelo. Então a gente vai para uma segunda escala de inteligência, que é o post-training. Fala, legal, esse modelo aqui é inteligente, eu quero usar a inteligência dele, mas eu preciso que ele conheça os meus dados, a minha propriedade intelectual, que ele vire um assistente para a minha empresa, usando o meu vocabulário, conhecendo os meus clientes, os meus produtos. E depois a gente conheceu modelos que têm capacidade de fazer reasoning, Verdade. que veio com o DeepSeek no começo do ano, um modelo open source que realmente foi importantíssimo para esse mercado. Só que o modelo de reasoning, ele tem uma inteligência muito grande, mas ele consome um compute muito alto. Aqui a gente vê a congruência entre conhecer os modelos que serão usados versus o de compute. Se a gente puder passar mais um, Gabriel. Aqui já começa uma visão
dos desafios que a empresa tem. Então a gente tem complexidades de arquiteturas, a gente tem a capacidade de deixar um ambiente preparado para ser produtivo. Sim. E aqui eu penso em custo, gerenciamento, segurança, manutenção, dentro de uma diversidade de infraestrutura. Aonde eu vou rodar esse meu ambiente de IA? Esse é o cenário que a gente enxerga do mercado, que os clientes passam para a gente e que a gente vai endereçar com a NVIDIA Enterprise. Se a gente puder passar mais um, Gabriel. Essa é uma visão do que a gente tem dentro de casa, certo? A gente tem embaixo aqui a infraestrutura e a gente começa a camada de software. Então, os hypervisors, sistema operacional, o orquestrador de Kubernetes. Sim. O NVIDIA Enterprise está sobre essa camada. Exatamente. Tá? E ela consegue enxergar e trazer patches de segurança, correções para toda essa camada que a gente trabalha. E isso, Alex, é importante também salientar, porque é o seguinte, como você falou anteriormente, se o sistema, como esse de exemplo que está aqui nos quadros, tá, pessoal? O Red Hat OpenShift, o próprio Nutanix NKP, que temos também dentro de casa, né, por exemplo, a NVIDIA, em sistema certificado, ela consegue dar esse suporte que você está falando, certo? Não para o sistema, mas para o ambiente de IA. Isso. Vamos passar mais uma, por favor, Gabriel. Acho que é mais uma questão também de entrar em matriz de compatibilidade, de uma série de validações e certificações para validar que aquele ambiente que roda em camada de hypervisor ou sistema operacional foi validado pela NVIDIA, né? Tá dentro daquele stack de aprovações ali para rodar uma IA ali naquele ambiente, né? Então aqui a gente já vai endereçar uma das perguntas que geralmente chega do time que vem daquele ambiente de integração, que tem o pensamento, não, eu vou comprar um servidor, eu espeto uma GPU e a minha aplicação vai ficar acelerada. Aqui, né? Não é assim que funciona hoje. Exatamente. Nós temos sistemas certificados, são mais de 30 fabricantes que certificam seus sistemas. Legal. Para que isso possa trazer segurança para o usuário. Tá? Os sistemas têm um investimento importante, é importante que ele siga esses sistemas certificados. Esse aqui é um diagrama de blocos. Esse diagrama de blocos vamos entender como o nosso data center ou a nossa fábrica de IA. Pensando que aqui eu plugo entre a eletricidade, entre a energia, eu tenho um espaço onde eu coloco os dados, que é super importante, e no final o que sai? O que esse data center está gerando para mim? Está gerando inteligência. Ele produz tokens e ele transforma dados em inteligência. Essa inteligência hoje tem que ser medida nos resultados da empresa. Então vamos dar uma olhada aqui camada por camada. A primeira camada é a parte física do data center. Então a parte mecânica, a parte de canos, a parte elétrica. Dentro desse data center nós temos sistemas certificados. Sim. E vocês oferecem esses sistemas certificados. Exatamente. A próxima camada, nós temos 3 pilares igualmente importantes. Não pode pensar que um pode ser relegado ou não, esse aqui eu não vou investir tanto. Então, a parte de compute, com CPU, GPU e conectividade entre eles, que é o NVLink. A parte de networking, que pode ser protocolo Ethernet, que hoje já chega até 800 gigabit, né? Ou pode ser com InfiniBand, que a gente fez a aquisição da empresa Mellanox, e a gente tem isso integrado no nosso portfólio. E a parte do storage. O storage eu também deixei azul, porque nós também estamos certificando sistemas de storage que entregam o throughput necessário para os workloads de IA conseguirem trazer essa resposta. Daí para baixo é tudo hardware, é tudo infraestrutura. Precisou ter um nível de chamado, vai chamar o fabricante, vai ter um nível de chamado. Da metade para cima é o ambiente de IA do cliente, convivendo com diferentes softwares. E a gente traz algumas facilidades desde o momento do desenvolvimento até o momento de colocar em produção, que o NVIDIA Enterprise coloca. Vamos passar mais um, por favor, Gabriel. Que a gente vê aqui uma outra visão desse diagrama, a gente traz pacotes que nós chamamos de NIMs. NVIDIA Inference Microservice. Esse pacote ele já vem pronto para o cliente usar, trazendo facilidade, trazendo possibilidade de
ser portátil, então você pode fazer a portabilidade dele para qualquer ambiente. Uma vez que você constrói a sua solução, a sua aplicação com NVIDIA NIM, você pode fazer o deployment aonde você quiser, tá? Propriedade intelectual. Agora a gente fala bastante na parte de IA, são modelos open source, a maioria, certo? Uhum. Mas isso aqui é modelo proprietário da NVIDIA? Não, são os modelos open source que estão no mercado, que a NVIDIA traz para dentro de casa com o time de engenharia de software e a gente otimiza para fazer a inferência nas GPUs. E aí a gente conversou um pouco antes da configuração. Para a gente escolher e configurar um equipamento com o número de GPUs necessário, é importante a gente saber que ele pode ser otimizado. Isso. Às vezes um projeto pode ser viabilizado por isso. Uma configuração que necessitaria de 8 GPUs, utilizando um pacote, um modelo já otimizado, você pode de repente usar só 2 GPUs. 2 GPUs. Então, se você tem o equipamento com 8 GPUs, você acaba de ganhar uma escala muito maior para crescer. Ou, se você quiser começar com 2 GPUs, você consegue diminuir o custo, que é um dos pontos complexos. O que você falou agora é muito importante. O começar. Além desse entendimento, né, da própria infraestrutura em si, e complementando com a AI Enterprise e, claro, o NIM, ajuda também, principalmente para o cenário que a gente vive aqui no Brasil, a começar também a sua solução de IA para as empresas, né? Isso que eu acho que é importante do AI Enterprise. Porque você não está pegando algo do zero, começando do zero. Você pode fazer? Pode. Você pode fazer. Você com seus desenvolvedores, cientistas de dados, você pode fazer seu algoritmo e ir lá. Mas você ter isso aí já pré-treinado, cara, é mais que meio caminho andado para quem está realmente querendo ter uma infraestrutura ou uma solução de inteligência artificial dentro de casa. Uma pergunta, Alex, que eu acho que uma coisa que pode estar passando para o nosso público. Para ele ter todo esse benefício do NIM e tudo mais, ele está dentro do AI Enterprise, ou seja, vai precisar fazer a aquisição de uma licença? Como que seria? Excelente pergunta. Nós temos pacotes NIMs que são gratuitos, que são abertos. Principalmente se você vai começar a fazer um desenvolvimento, você não precisa ter um licenciamento. Mas quando a gente vai começar o desenvolvimento de uma aplicação de IA, basicamente o desenvolvedor tem algumas preocupações. Esse modelo está com o último driver, está com compatibilidade, está com todos os pacotes de segurança. Ele tem esse tipo de preocupação. Quando eu entrego o NIM, eu já garanto que eu já fiz toda a atualização. O NIM, quando você dá um doble clique, em 5 minutos você já consegue usar esse modelo e ele é capaz de enxergar todo o hardware que ele vive e fazer a otimização para rodar nisso. Agora, como que a gente vai cuidar para que uma vez que foi desenvolvido esse modelo e ele vai entrar num ambiente de produção, que a gente vai garantir para o time de TI estabilidade, segurança, patches de segurança, aí já se faz necessário ter a licença do NVIDIA Enterprise. Uhum. E aí a gente consegue dar o suporte direto pro cliente do ambiente que ele está construindo. Mais interessante. E o que é melhor, com a velocidade que a gente tem hoje de lançamentos de novos modelos, não requer refazer toda a arquitetura. Pô, eu fiz uma arquitetura, estou usando um modelo XPTO, acabou de ser um novo, com melhor capacidade de reasoning, simplesmente troca o NIM, direciona a API para esse novo pacote e você já consegue usar. Isso já faz com que o teste e a validação passe a ser extremamente rápido. A gente teve entrada recentemente do DeepSeek, né? Sim. Que foi um boom, né? De mercado, todo mundo falando, olha, um LLM aí que otimiza, né? Então, por exemplo, num cenário desse, que ele pudesse trocar, o NIM e o suporte da NVIDIA daria todo esse aporte aí, apoio para isso acontecer, né? Importantíssimo. Aqui nessa parte, a gente tem todas as caixinhas que são integradas com o NVIDIA Enterprise. Eu quero falar um pouco do NeMo, que é um framework importante para o desenvolvimento de IAs, de agentes de IAs. Já falamos um pouco do NIM. Vou fazer um double down, um double click no NIM. Tá bom? Podemos passar, Gabriel. Que é o melhor caminho para a gente chegar na produção. Pode mais um, por favor? Quando a gente vai falar do desenvolvimento de modelos, a gente entende qual que é o workload. O que esse modelo vai fazer? É um modelo que precisa de conhecimento de visão? Um Vision Language Model? Ou nós vamos fazer um RAG?
ou nós vamos usar modelos de speech recognition, digital human, simulação, biologia. Para cada aplicação, nós temos os pacotes dos NIMs para serem utilizados. Então, você hoje que está buscando fazer o seu ambiente, saiba que ninguém precisa começar nada do zero. É muito difícil hoje ter que começar alguma coisa do zero. E essa é uma vantagem que a NVIDIA coloca já de cara. Então, dá para fazer um login, um profile dentro do NVIDIA Developer, que é a nossa comunidade de desenvolvimento. Sim. Com esse login, que é gratuito, você começa a baixar os pacotes NIM dentro do nosso portal NGC e já começa a fazer a utilização deles. Então, o NIM, ele hoje é um dos melhores benefícios que a gente traz para o NVIDIA Enterprise e para o ambiente do cliente. A gente pode passar mais um, Gabriel, por favor? Dá uma olhada, né, no que eu coloco aqui de facilidades para usar o NIM. Portabilidade, que eu já comentei, easy to use, porque isso facilita. Às vezes o tempo que leva para um time preparar um ambiente, um modelo, a gente pode estar falando de uma semana ou mais, aqui em 5 minutos a gente já consegue usar. Uhum. Aqui a parte do suporte enterprise, que eu comentei já. Isso é super importante, principalmente para o time de TI manter aquele ambiente produtivo. De repente não colocar um modelo que faz um slowdown de todo o outro ambiente, né? A gente precisa faturar, a gente precisa ter o ambiente, né, funcional, com um SLA alto, que o modelo não seja algo que vá atrapalhar esse ambiente. Assim, pessoal, o nosso público, ele tá majoritariamente com um público de data center, então eles sabem da importância de um suporte. Eles sabem que, assim, para lidar com um ambiente, né, que é tão valioso e que vai trazer tantos benefícios, tantas coisas para o negócio, não faz sentido você ter isso sem um suporte e todo um background ali junto à NVIDIA, né? Então é imprescindível destacar o quanto é importante ter esses stacks todos junto com o AI Enterprise, né? E eu até não sei se você vai falar sobre isso, Alex. Temos níveis de serviço para isso? Temos níveis de serviço para isso. Vamos cobrir isso sim na nossa apresentação. Legal. Ótimo. Tá? Muito bom. Vamos passar mais um, Gabriel, por favor. Aqui eu trago uma visão da complexidade que é da escolha do modelo e chegar até o tempo de inferência. De um lado eu tenho o faça você mesmo, onde o time vai fazer na unha, vai preparar todo o ambiente. Legal. Que funciona. Mas do outro lado eu trago quais são as vantagens de utilizar os NIMs. Então a facilidade, se a gente vê de uma semana ou mais para 5 minutos, só isso aqui para o time de desenvolvedores é o que eles precisam. Fora todo o outro stack, garantindo estabilidade da API, garantindo compatibilidade, os patches de segurança. Tudo isso está entregue porque eu entrego esse NIM em um container. Uhum. Então esse container já está pronto. Vamos dar mais uma avançada? Aqui eu trago uma vantagem de você utilizar um NIM logo de cara. O mesmo modelo que você pode baixar no GitHub, pode baixar da internet, eu te entrego no meu portal no NGC, que ele já foi otimizado. Então aqui eu tenho ganhos de throughput, por exemplo, aqui com o Llama 3B, o Llama 370B, com 4H100. Aqui eu tenho um nível de geração de tokens, só de atualizar e colocar o NIM on, eu já ganho uma escala 5 vezes mais. Por quê? Porque a gente fez a otimização do modelo para rodar sobre as GPUs. E ali eu também tenho o Llama 8B com uma H100. Então, com uma H100, utiliza um modelo que a gente já faz a curadoria, que é o mesmo modelo que você usa. É o mesmo que estaria no Hugging Face da vida ali. Exatamente. Mas houve toda essa otimização do NGC ali. Não, exatamente. E além disso, se você for pegar também as quantidades de GPUs, para quem sabe isso, pessoal, o recurso de GPU é totalmente valioso, né? E aí quando você vê que você consegue rodar 8 bilhões de parâmetros em uma GPU, ainda tem um throughput aumentado em 3 vezes, isso é fenomenal. Lembrando, vocês literalmente já têm isso pelo NIM puxando e você coloca como essa pré-instalação. Ainda tem o suporte da NVIDIA. Isso que é interessante e novamente torna a repetir. Isso para quem está iniciando a caminhada de AI, cara, é fenomenal. Excelente ponto. Então comecem a usar os NIMs de maneira gratuita, comece a ver o resultado
esse tipo de ganho aqui paga qualquer investimento da licença. Exato. Tá? Não importa se você está começando, que a sua fábrica de IA hoje é um servidor, ou se é um cluster com 4, com 5, com 8, não importa. Os ganhos que a gente traz na otimização dessa infraestrutura se paga. Se paga, a gente consegue fazer os cálculos, né? De quanto tempo isso se paga. Legal. Você mesmo vai conseguir fazer esse cálculo para o seu projeto, mas não precisa sair investindo, começa a usar, mede os ganhos e busca o NVIDIA Enterprise para manter o ambiente funcional. Isso é ótimo. Impressionante. Assim, os números já dizem o quanto esse retorno é possível, não tem nem como questionar isso, né? É impressionante. Podemos avançar um pouco, Gabriel? Aqui eu vou começar a falar um pouco do NeMo. E o NeMo é um framework que a gente pega todo o flywheel, todo o data flywheel de uma empresa. Tá. A gente precisa fazer a curadoria dos dados, processamento dos dados, customização de modelos, então ensinar aqueles dados, aquele modelo sobre os seus dados, sua propriedade intelectual. O NeMo Evaluator, os guardrails super importantes para manter o modelo dentro das respostas que são permitidas. Então a gente entrega isso com o NeMo. E o Retrieval, que hoje é super importante para a gente fazer os RAGs e ter esse modelo funcionando rapidamente. O NeMo, então, ele passa a ser um framework. Pode passar mais um, Gabriel, por favor. Olha só como a gente tem, então, a infraestrutura, Sim. os NIMs, para cada tipo de workload que a gente vai desenvolver, o NeMo, e esse NeMo, ele usa NIMs, ele retroalimenta essa informação, e em cima eu tenho os agentes de IA. Esses agentes de IA, eles são os agentes da própria empresa, trazendo os ganhos. Se a gente já teve ganho de performance com IA generativa de 30%, 40% de ganho de produtividade, os agentes de IA prometem entregar muito mais. Não. Principalmente a gente está falando de uma indústria, por exemplo, de software, uma indústria de $1 trilhão mais de dólares, onde vão integrar agentes. Mas os agentes hoje automatizam processos que você mesmo tem dentro da sua empresa. É como você fazer um onboard de um novo funcionário. Um novo funcionário chega em casa, você precisa ensiná-lo sobre a empresa, ensiná-lo sobre a cultura. Ele tem um tempo de rampa. Você vai trazer um agente para trabalhar na sua empresa, ele tem que conhecer seus dados. Sim. Ele tem que conhecer quais são seus clientes, ele tem que conhecer o comportamento disso, o seu portfólio, o seu roadmap. Ele leva um tempo, ele vai sendo alimentado e vai aprendendo, e ele passa a entregar esse ganho de produtividade que toda empresa hoje busca para se manter competitiva, para desenvolver novos produtos. Então, esse aqui é uma visão de tudo que contempla o NVIDIA Enterprise, que eu acredito que já seja facilmente aplicável para quem já está com um projeto em andamento ou que está pensando aí em ter o próprio projeto de IA. Alex, isso daí, né, Guilherme, a gente, novamente, pessoal, vocês que estão aí nos assistindo sabem bem, porque vocês que questionam a gente sobre isso, né? Porque, literalmente, a gente vai falar do hardware, mas quando vai falar dessa camada, que é o AI Enterprise, que a gente questiona. É necessário, eu acho interessante. A gente tenta explicar isso para eles. Tá aqui, pessoal. Eu acho que a melhor resposta é essa. Você tem uma aceleração na sua entrada para o mundo de AI. O seu desenvolvedor, o seu cientista de dados, pode ter vários frameworks ali que vai ajudar ele nessa rampagem na entrada da inteligência artificial dentro da empresa. Isso daqui, junto com o NeMo, você literalmente coloca esses agentes para poder facilitar também até a entrada disso dentro da sua própria empresa com seus próprios dados. Isso é muito interessante. E aí, complementando também, que eu me coloco muitas vezes na dúvida do nosso público ali, dos nossos clientes e parceiros. Quando a gente vai fazer um projeto, né, e que envolve data center, muitas vezes ele está focado só naquela camada de baixo. Sim. E aí, Alex, você explicou muito bem o quanto é importante, seja com o teu time de desenvolvimento, o seu cientista de dados, quem que está ali à frente da parte de IA, conversar e alinhar com esse time que vai dar toda essa camada de infraestrutura, falar sobre a Enterprise. Porque ele vai poder te ajudar a definir o hardware, a quantidade de GPUs que você vai fazer uma aquisição, né, uma implementação, e aí a gente vê os ganhos que podem ser impressionantes e se paga totalmente em relação à licença, e toda a parte de suporte, ganhos, questões que vão ser vitais para aquela IA que vai estar rodando ali dentro. Então eu acho que é
é um tópico que faz muito sentido, por mais que nosso público seja de data center, mas eles entenderem o quão é importante ter essa convergência e colocar sempre na pauta o AI Enterprise. Eu acho que foi bem esclarecedor, assim. Bacana. Isso traz, então, a diferença do que é um data center para uma fábrica de IA. Né? Como que a gente vai controlar cada camada, cada workload, trazendo esses resultados. Eu queria entrar numa outra situação agora, que é o tipo de suporte que a gente dá, os níveis de suporte, como que a gente consegue atender esses chamados. A gente puder avançar, por favor? Aqui eu tô trazendo só uma boa informação. Se você está conectado, já entra no build.nvidia.com. É o site onde a gente guarda todos os nossos modelos. Tem lá por indústria, tem lá por workload, por aplicação. E dê uma olhada. Na aba de cima tem Blueprints. Blueprints são receitas que a gente traz de soluções que são facilmente aplicáveis dentro da sua empresa. E eu mostro a arquitetura. Eu mostro exatamente quais são os pacotes dos NIMs que você vai usar, por exemplo, para fazer um assistente virtual. Isso é interessante. Isso é interessante, sabe por quê, Alex? Porque, pessoal, você que está assistindo agora, gente, entre realmente no build.nvidia.com, porque uma das perguntas que a gente mais recebe também, me dá aí um exemplo de como eu posso aplicar, um exemplo nessa vertical. Ali você pode buscar e ver literalmente o que você pode aplicar na sua, por exemplo, no seu workload. Então, aqui, pessoal, é um bom lugar para você ter a noção do que você vai procurar, do que você vai realmente aplicar na sua solução de inteligência artificial. Recomendo demais isso daqui mesmo. Uma das aplicações que hoje são hit aí, que todo mundo busca, é a parte de análise de vídeo. Sim. Então, toda empresa hoje tem um projeto de CFTV, você tem gerações de imagem, você tem analytics rodando nessas imagens, e de repente você traz um agente, uma LLM, para você interagir com esse vídeo em linguagem natural. Me descreva essa cena, o que está acontecendo, quantas pessoas estão aí, qual o público, tem fila, não tem fila, o tempo de fila. Ele entende o vídeo e consegue te trazer uma informação do que está acontecendo lá. Inclusive, você consegue programar o seu Analytics. Você faz um alerta por trigger. Exemplo, estou lá com uma câmera de loja. Me alerte cada vez que entrar um cachorro. Cada vez que entrar um cachorro, ele vai te alertar. Me alerte cada vez que eu tiver mais de 4 pessoas na fila. Ele vai te alertar. E você pode automatizar o processo ou você pode tomar uma ação com um humano supervisionando isso. Então, os blueprints, hoje, eles são muito bacana para ajudar nessa aceleração e para, assim, esse ganho de velocidade é excelente até para os testes. Dentro do nosso portal, dá para você fazer perguntas lá para os modelos, ele tem lá um ambiente de teste, Digital Human, a parte de Voice Recognition, bom, o que você quiser, até para a parte, por exemplo, do governo, um cliente que lida com um número muito grande de documentação, de informações, tem lá como fazer um RAG, como ensinar a enxergar, o modelo enxergar Legal. Toda essa documentação. Show. E aí a gente vai entrar no próximo passo, a gente puder avançar, por favor, que é o suporte que a gente traz nesse nível Enterprise. Podemos avançar, por favor. Aqui eu estou só trazendo mais uma visão, aquela visão do NIM. Aqui é um exemplo de que um Llama 70B, ele tem 350 pacotes empilhados necessários para fazer isso ser funcional. Então, a diferença do it yourself versus a diferença de eu entregar isso empacotado. Isso aqui já é excelente, já é um nível de ganho enterprise. Se a gente puder avançar também, aqui a gente traz então a parte do software robusto, a proteção contínua e respostas rápidas. A gente sabe que o número de vulnerabilidades ou de atualizações críticas ela acontece de maneira rápida. Em um mês você pode ter aí dezenas de atualizações críticas. A gente traz essa resposta rapidamente para o seu ambiente, conhecendo a aplicação, o modelo que você usou. Podemos avançar também? Que é um pilar muito importante, Alex. A parte de segurança é importantíssimo, né? Agora sim, vamos dar uma olhada em como que a gente faz isso. Eu quero dedicar um tempinho aqui nesse slide, até permitindo que vocês façam perguntas. Eu tenho uma camada de infraestrutura. Então eu mando atualizações
de toda essa camada de infraestrutura, drivers das GPUs, operador dos Kubernetes, gerenciamento do cluster, e eu mando isso 2 vezes por ano. A gente faz isso de uma maneira por trimestre, mas num ano a gente manda 2 atualizações para a parte de infraestrutura, dentro do NVIDIA Enterprise, mais um benefício que a gente entrega para o suporte. Essa camada de infraestrutura, eu tenho 2 branches para o nível de software e aplicação. O primeiro é o Feature Branch. Então você tem desenvolvedores buscando novos modelos ou fazendo testes de novos modelos, ele ainda não escolheu, ainda não tem a aplicação dele funcional. Eu mando atualizações mensais. Eu atualizo esse modelo que ele escolheu, esse software que ele está desenvolvendo mensalmente. Então, uma velocidade rápida para o desenvolvedor. Isso é interessante. Depois eu tenho o Production Branch. Porque aqui, se eu mandar alguma atualização que de repente precisa mudar a API, ele vai mudar a API. Ele ainda está numa fase de desenvolvimento. Aqui eu já vou manter a estabilidade da API. Então eu coloco atualizações a cada 9 meses, garantindo que o software stack, o modelo que ele escolheu, vai ser atualizado. Com os patches de segurança, com a parte de contra vulnerabilidade, evitar brecha de informação. Isso aqui eu já trago das 2 maneiras. E aqui está tudo incluso no NVIDIA Enterprise. Você vai ter o NVIDIA Enterprise, você vai ter parte do seu ambiente que você vai usar Feature Branch. Como eu falei, o desenvolvedor começou agora, ele vai usar esse tipo de atualização. Quando entra no ambiente produtivo, você já passa a ter o Production Branch daquele seu ambiente. E eu tenho um terceiro, que é o Long Term. Ele segue o modelo do Production Branch, mas ele é recomendado para áreas que têm alta regulamentação, como, por exemplo, a área médica, como, por exemplo, alguns órgãos do governo, que eu não consigo fazer atualizações no meu ambiente com tanta frequência. Mesmo assim, a gente entrega uma correção a cada 3 anos, mas a cada 6 meses eu coloco esse novo pacote de correção. Então, digamos que eu tenho lá o meu ambiente, a cada 6 meses eu recebo quais são os pacotes e os patches que eu vou corrigir. Mas uma vez por ano eu vou precisar implementar isso para manter aquele ambiente de pé. Isso é mais um benefício que a gente traz com o NVIDIA Enterprise. Eu acho assim, como eu sou da turma do data center, né? Eu acho isso fenomenal. Por quê? Fazer uma atualização de drivers, patch de software, você deixar todo aquele ambiente com as atualizações aplicadas, não é fácil. Deixar compliance, né? Deixar em compliance, exatamente. Então, assim, não é nada fácil. E você ter todo esse aporte de apoio, te dando todas as atualizações, fazendo toda uma verificação, te dando isso, inclusive, dependendo do nível ali de branch, do suporte, um ciclo, né, que você tem a segurança que vai estar ali, enfim, para mim é fenomenal, porque essa parte dá trabalho. Dá manter trabalho, isso tudo porque atualizado. você tem que ter toda a observabilidade do seu ambiente, e isso eu sei que você consegue com as ferramentas da NVIDIA também, né, Alex? E aí uma parte também importante com relação a isso é que não somente a questão de atualização de driver é o suporte que você também pode ter, olha, como o Alex falou anteriormente, né, Alex? Poxa, eu não estou conseguindo performar com relação a isso. Será que, às vezes você, nessa brecha de atualização, a NVIDIA pode te suportar, será, Alex? Com relação, olha, vamos verificar se realmente alguma coisa no nosso algoritmo, nesse software que eu forneci para você aqui no NGC. Então, isso pode ser interessante também, porque todo esse stack é suportado, claro, pelos softwares que são também certificados em NVIDIA. Mas, nesse meio tempo, Alex, tudo bem que nós temos aqueles 9 meses ali, mas como você falou, olha, às vezes a gente não está conseguindo performar. A gente consegue também esse suporte para identificar onde a gente tem esse ponto de falha? Sim, consegue. Um exemplo aqui, né? Os drivers são os mais compatíveis com o meu hypervisor. Ou agora eu preciso atualizar o driver do meu hypervisor. O que isso vai impactar no meu ambiente que eu já construí, pensando, né, na versão anterior? Esse tipo de suporte é super valioso. Sim. Níveis de chamados por e-mail, nível de chamado dentro do nosso site do Enterprise Support, a gente responde isso de uma maneira rápida. Hoje a NVIDIA
ela é uma empresa que tem mais engenheiro de software do que engenheiro de hardware. Uhum. Aqui eu trago uma curadoria dos modelos e das APIs. Se a gente puder avançar mais um, Gabriel, por favor. Vamos dar uma olhada na curadoria que eu faço. Isso aqui é um exemplo do PyTorch. Uhum. Esse é o PyTorch que foi lançado em março de 2024. Em um mês, o PyTorch tinha... depois de 9 meses, o PyTorch tinha acumulado uma atualização crítica e 19 atualizações altamente críticas. Uhum. Como eu faço a curadoria do PyTorch dentro do meu ambiente, por isso que eu entrego todo o pacote de atualizações, depois de 9 meses eu não tinha nenhuma vulnerabilidade crítica, nem de alta criticidade, versus 19 mais 1. Por que eu tenho esse nível e mantendo o AAA? Porque eu envio os patches de segurança com a velocidade, com a rapidez que o ambiente do meu cliente permite. Isso é interessante. E é necessário. Uhum. Se a gente puder avançar mais um. Então, estamos chegando bem perto aqui do horário, tá, pessoal? Mas se puderem segurar mais um pouquinho, né? Por conta, infelizmente, do nosso problema técnico que nós tivemos, né? Mas não vai estender tanto. Eu só reforçando, eu deixei no nosso Q&A uma mensagem e reforço aqui. Quem tiver dúvidas, quiser ir mandando, se não der tempo de responder tudo hoje, nós vamos responder depois, calmamente. E será um prazer mandar as informações para vocês. Exato. É importante reforçar que a Positivo Server é um parceiro da NVIDIA. Então, vocês têm acesso a treinamentos, a conhecimento, informação que ajuda os nossos canais, os nossos clientes a ter o melhor ambiente. E vocês têm acesso às informações importantes, necessárias para que o projeto possa acontecer. Então, uma visão do que a gente traz de benefício com a NVIDIA Enterprise, um único ponto de suporte, acesso ao pipeline de IA que a NVIDIA faz a curadoria e acesso aos experts da NVIDIA, de acordo com cada workload, cada modelo que você vai usar. A gente pode avançar, por favor? Aqui, então, eu trago modelo 8x5. Então, para atender no dia útil, eu tenho um suporte premium, onde eu atendo 24/7. Esse modelo standard é o modelo que a gente mais comercializa. É o modelo que hoje, quem já fez aquisição de equipamentos com H100, ele já vai incluído com 5 anos. Quem fez aquisição de modelos com H200 NVL vai incluído esse standard por 5 anos. Mas para quem precisa do patch de criticidade, você compra só o add-on. Uhum. Então você mantém o standard mais o add-on e a gente consegue dar todo esse suporte. Dúvida, aquele branch de atualizações para os tipos de suporte ali, ele também difere dessa parte aqui ou ele está dentro aqui do que você escolher desse suporte aqui? Eles vão conviver em conjunto. Tá. Digamos que que eu sou um banco. Eu preciso ter um suporte 24/7. Eu não vou correr o risco de que o meu ambiente vai ficar parado. Claro, tem todo o gerenciamento do ambiente. Se eu sou um órgão do governo, eu estou lidando com informações sensíveis, informação de saúde dos pacientes, informação de seguridade social. Eu posso ter um nível de chamado 24/7. E uma dúvida que também sempre a gente escuta dos nossos clientes, Alex. Como é feito, no caso, o licenciamento? Tá? No começo eu sei que você falou, mas às vezes alguém não pegou. Mas como é feito o licenciamento? Pelo meu servidor? Como que é feito o licenciamento? Nós temos 2 tipos de licenciamento. O licenciamento que já vai incluído com as H100, PCI ou NVL, ou com H200 NVL, ou você vai fazer uma aquisição dessa licença standalone. Ok. Você vai comprar essa licença. Essa licença, ela é cobrada por GPU, um valor anual. Uhum. Então, hoje esse valor ele é aberto, né? Tem na internet, são $4.500 por GPU por ano. Uhum. Tá? Então, se você pegar isso no anual, $4.500 por GPU, ou se você pegar isso por 3, 4, 5 anos, dilui um pouco esse valor. Então você tem... Primeiro é por GPU. Por GPU. Acho, o primeiro ponto. E o segundo é que você pode pegar esse licenciamento por períodos. E aí, desses períodos, você tem 1 ano... 3, 4 e 5. 4 e 5. Tá. Temos perpétuo? Temos perpétuo. Temos a licença perpétua. Ok. Esse, no caso, seria o subscription, né? O famoso subscription. Então, tem o perpétuo também, que aí também deve ter as suas
diferenças de valores, provavelmente, porque algo vai ficar perpétuo ali, provavelmente aí nesse perpétuo você só vai ter que ficar tratando a parte de suporte. O suporte a gente renova a cada 5 anos. Legal. O licenciamento é perpétuo, mas se você tiver sem o suporte, você tem a licença funcionando, mas vai perder muito dos benefícios que a gente entrega. Isso, tá? Isso. Só mais uma perguntinha com relação ao licenciamento, para deixar claro aqui para todo mundo, claro. Então, por exemplo, eu estou em um projeto com H200 NVL, PCI Express. Eu tenho direito de um licenciamento? Já vem incluído. Legal. Então, vou lá no site da NVIDIA, registro a minha GPU e recebo esse licenciamento standard aqui. Quando você faz a aquisição do equipamento, a NVIDIA manda um entitlement. Esse entitlement tem lá o PEC ID, tem a informação que você precisa para registrar no portal. Legal, muito bom. Então, assim, pessoal, deixando bem claro, tá? Isso é somente para GPUs do tipo PCI Express, tá? Como ele citou aqui, H100 PCI Express ou NVL e H200 NVL. Para quem está indo de HGX, um projeto maior, que é outro tipo de GPU, aí a gente precisa incluir a licença no standalone, né? Pegar no standalone. A gente tem um compromisso muito forte, por exemplo, com a área de educação. Então, esse licenciamento ele sai com desconto muito importante, às vezes até 70% de desconto. Então, para universidades, centros de pesquisa, né, a gente tem uma forma de validar se o cliente é educacional, tem cursos registrados no MEC, ele pode ter acesso ao licenciamento com um belo desconto. Opa, isso é muito interessante. Incluindo essa questão do Davi, que eu acho que foi muito pertinente. Independente de ser NVL ou não, também indifere a questão do licenciamento já vir embarcado, né? Ou não? H200 NVL, só NVL. Só NVL. Só NVL. E H100 NVL, PCI Express, os dois modelos vai. Perfeito. Tá bom? Legal. Ótimo. Pessoal, estamos chegando no final? Estamos chegando no final. Estamos aguardando aí se vocês tiverem alguma pergunta. Deixa eu ver. Tem aqui uma pergunta do Geraldo. Geraldo, obrigado aí pela participação. Vamos lá. Castelhano, bom dia. Já nos encontramos em alguns eventos com o Marcel Saraiva também. Sou gestor de parcerias e alianças na Positiva, mas gostaria de saber o nível de parceria, se podemos avançar em treinamentos, labs com NVIDIA para as soluções que temos ou estamos desenvolvendo para nossos clientes. Ou como a Estela, que no caso a Estela é uma IA da Positiva S+. É isso. E outras soluções. Acho que essa é uma pergunta mais de parceria, depois a gente pode procurá-lo, né? Claro. Eu fico responsável pela área de parcerias, né? Hoje eu sou Partner Business Manager, então cuido desse gerenciamento de canais. A Positivo tem crescido dentro do programa. Certificações e treinamentos é um dos pontos. O outro é o conhecimento e gerenciamento dos projetos. Principalmente se você quiser dar um upgrade na Stella ou garantir que ela esteja bem funcional, dá uma olhada nos NIMs, dá uma olhada no que você usa, né, que modelo que você escolheu. Provavelmente eu tenho um lá no buildnvidia.com ou no NGC. Substitui, começa a dar um pouco mais de celeridade ou performance para a Stella. Legal. E reforçando ao nosso público aí, né, que seja cliente ou parceiro, nós estamos... né, como parceiros NVIDIA, como a Alex já comentou, temos todo o aporte para poder apoiá-los em projetos, identificação, né? Exatamente. Nossos servidores Supermicro aí, né, líderes de projetos de IA no mundo, né? Exatamente. Temos vários cases aí. Enfim, estamos à disposição. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Tem aqui uma pergunta, mas outra questão que é: tem como falar um pouco da solução que particiona a GPU e habilita a rodar uma LLM em cada partição? Vantagens e desvantagens. A gente vai precisar de um novo episódio para falar, ou ele está falando de MIG, ou ele está falando de virtualização de GPU. Mas vale a pena. Primeiro, o GPT está bem treinado. Se você colocar essa pergunta lá, ele vai responder mais rápido do que eu. Então, mas a gente tem o MIG, né, múltiplas instâncias em GPU. A gente tem a parte de virtualização para criar lá os perfis, para utilizar essas GPUs. Pode acessar a gente que a gente te ajuda no seu projeto. Legal, o representante da LSM não está o nome aqui, mas obrigado pela participação e pela pergunta. Até pegando esse link aí, tá? Não tem muito a ver com a parte de IA, mas todo mundo pergunta de VGPU, né? Sim. Direto. Tem alguma coisa linkada de licenciamento de VGPU com IA Enterprise? Até para desmistificar o pessoal.
São separados. São separados. São separados. Então, se você tem um projeto de VDI, se você precisa fazer virtualização da GPU para acesso multi-tenant, vai buscar as nossas licenças vGPU, que tem o modelo VPC, então para PCs, tem o modelo VWS para Workstation, e a gente tem VApps para virtualização de aplicações. O VApps vem junto com o VPC, vem junto com o VWS, mas se você quiser só o VApps também, pode fazer a aquisição separadamente. Legal. Mandou aqui o Aldrin. Aldrin, obrigado, viu? O representante da LSM que perguntou. Tá sempre conosco aí. Obrigado pela participação, Aldrin. Bom, acho que é isso. Não sei se tem mais um complemento, Alex. Assim, só agradecer a tua participação, né? NVIDIA mega parceira, líder Exatamente. mundial, então muito enriquecedor. Agradecemos de coração aí. Também, o último recado que eu posso dar para vocês, pessoal, é o seguinte. Vocês sabem que nós temos o programa Jumpstart. Pessoal, acessem o Jumpstart, tá? Depois eu coloco aqui no chat para vocês. Legal, excelente. Acessem o Jumpstart, lá podemos oferecer para vocês. Eu preciso ver isso rodando. Como que eu faço com os nossos equipamentos da Supermicro? Acesse o Jumpstart, você pode escolher qual tipo de servidor com a GPU NVIDIA que está lá. É um acesso remoto, né? Exatamente, Acesso mas remoto. você tem o acesso ao servidor. Coloque seu workload lá, acesse o NIM, não é? E aí pode você... Tem HGX com 8 GPUs lá para testar? Tem, com 8... Temos HGX, H200, temos também até com a nova RTX Pro 6000, então dá para vocês brincarem legal de 5 a 10 dias, vão lá, façam um agendamento de vocês e vocês podem fazer a POC de vocês. Isso é interessante também, caso vocês queiram testar até mesmo algum workload que você já tem e depois transferir isso para o NIM. Então vocês podem ver até a escalada disso dentro dessa nossa POC virtual, mas é uma POC virtual porque você está acessando de forma virtual. E pode contar com o apoio do Davi, né? Davi do Guilherme, né? Também tem essa. Vocês podem contar com a nossa ajuda com relação a isso, tá, pessoal? Legal. Eu vou agradecer então o convite. Para você que está assistindo, então, um último recado, né? Inteligência artificial não é mais urgente, né? Ou não é mais só a prioridade, ela é uma parte de sobrevivência. Exato. Se você ainda não começou, já está ficando para trás porque as coisas estão andando muito rápido. Já está ficando, não. Mas se você precisa de ajuda, tem várias ferramentas, tem várias pessoas que a gente consegue suportá-los nessa jornada de IA. Exatamente, pessoal. Então, esses projetos, novamente, a Supermicro não vai entregar para você somente os servidores. Estamos aqui também junto com a NVIDIA para poder oferecer para você o melhor das soluções de IA e agora desmistificando o AI Enterprise. Fechou? Fechou, muito obrigado. Muito obrigado, viu, Obrigado, gente? pessoal. Valeu, amigos. Depois a gravação vai ficar disponível. Até o próximo. Valeu, tchau, tchau. Tchau.